Boa noite. Vamos dar início à 26ª sessão ordinária com oração do Pai Nosso. Em seguida, o vereador Segundinho fará a leitura do Santo Evangelho. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos ofende. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Aleluia, aleluia, aleluia. Tomai meu jugo sobre vós e aprendei de mim, que sou de coração humilde e manso. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram: quem é o maior reino dos céus? Jesus chamou uma criança, colocou-a no meio deles e disse: em verdade vos digo, se não os converterdes e não vos tornardes como crianças, não entrareis no reino dos céus. Quem faz pequeno como esta criança, esse é o maior reino dos céus. E quem recebe o meu nome uma criança, quem recebe em meu nome uma criança como esta, é a mim que recebe. Não desprezeis nenhum desses pequeninos, pois eu vos digo que os seus anjos nos céus vêm sem cessar e face do meu Pai que estás no céu. Que vós parece, se um homem tem 100 ovelhas e uma delas se perde, não deixa ele as 99 nas montanhas para procurar aquela que se perdeu? Em verdade vos digo, se ele a encontrar, ficará mais feliz com ela do que com as 99 que não se perderam. Do mesmo modo, o Pai que está nos céus não deseja que se perca nenhum desses pequeninos. Palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Peço ao secretário João Marcos Macedo Silveira que proceda a chamar os vereadores. Vereador Antônio Fernando Gomes. Presente. Vereador Fábio Henrique Novaes Ferreira. Presente. Vereador Gilvan Antônio da Silva. Presente. Vereador João Lúcio de Matos. Presente. Vereador João Marcos Macedo Silveira. Presente. Vereador José Segundo Faria. Presente. Vereador José Wellington da Silva. Presente. Vereadora Shirley Elaine Gonçalves. Presente. Vereador Wenter José de Oliveira. Presente. Por haver nome legal, em nome do povo de Piuí, e sob a proteção de Deus, declaro aberta a 26ª sessão ordinária, nesse dia 11 de agosto de 2026. Coloque em votação no plenário a dispensa de leitura da ata da 23ª sessão ordinária, realizada em 7 de julho de 2026. O vereador for contrário à dispensa de leitura da ata, que se manifeste. A dispensa de leitura da referida ata foi aprovada por 8 votos. Coloque em discussão a ata da 23ª sessão ordinária. Coloco em votação a ata da 23ª sessão ordinária. Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for contrário, que assim manifeste. Como não houve retificação, declaro aprovado por 8 votos. A ata conforme transcrita, que será assinado pelo presidente e pelo primeiro secretário. Coloque a votação no plenário a dispensa de leitura da ata da 24ª sessão ordinária, realizada em 14 de julho de 2026. O vereador for contrário à dispensa de leitura da ata, que se manifeste. A dispensa da leitura da referida ata foi aprovada por 8 votos. Coloque em discussão a ata da 24ª sessão ordinária. Coloque em votação a ata da 24ª sessão ordinária. Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for contrário, que se manifeste. Como não houve retificação, declaro aprovado por 8 votos. A ata conforme transcrita, que será assinada pelo presidente e pelo primeiro secretário. Coloco
em votação no plenário a dispensa da leitura da ata da 5ª sessão solene, realizada em 15 de julho de 2026. O vereador for contrário à dispensa de leitura da ata, que se manifeste. A dispensa de leitura da referida ata foi aprovada por 8 votos. Coloca em discussão a ata da 5ª sessão solene. Coloca em discussão a ata da 5ª sessão solene. Coloca em votação a ata da 5ª sessão solene. Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for contrário, que se manifeste. Como não houve retificação, declaro aprovado por 8 votos a ata conforme transcrita, que será assinada pelo presidente e pelo primeiro secretário. Coloca em votação no plenário a dispensa de leitura da ata da 9ª sessão extraordinária, realizada em 23 de julho de 2026. O vereador que for contrário à dispensa de leitura da ata, que se manifeste. A dispensa de leitura da referida ata foi aprovada por 8 votos. Coloca em discussão a ata da 9ª sessão extraordinária. Coloca em votação a ata da 9ª sessão extraordinária. Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for contrário, que se manifeste. Como não houve retificação, declaro aprovado por 8 votos a ata conforme transcrita, que será assinado pelo presidente e pelo primeiro secretário. Peço ao secretário que faça a leitura do expediente recebido e expedido. Documentos referentes ao projeto de lei complementar 8/2026, de autoria do chefe do Poder Executivo Municipal, que altera dispositivos da Lei Municipal 1003 de 1989, Código Tributário Municipal e da outras providências. Parecer Jurídico 50/2026, Parecer Contábil 50/2026, Parecer das Comissões 58/2026, favoráveis à tramitação do projeto. Despacho da Presidência de inclusão do projeto de lei complementar 8/2026 na pauta dessa sessão para primeira discussão e votação. Documentos referentes ao projeto de lei 30/2026, de autoria do chefe do Poder Executivo Municipal, que autoriza a liberação de recursos financeiros destinados a repasse de subvenção social e da outras providências. Parecer Jurídico 54/2026, Parecer Contábil 53/2026, Parecer das Comissões 57/2026, favoráveis à tramitação do projeto. Requerimento 86/2026, de autoria dos vereadores José Segundo Faria, Gilvan Antônio da Silva, João Marcos Macedo Silveira e Fábio Henrique Novaes Ferreira, os quais requerem que o projeto seja deliberado em única discussão e votação nessa sessão ordinária. Despacho da Presidência de inclusão do projeto de lei 30/2026, bem como o requerimento 86/2026, na pauta dessa sessão para deliberação plenária. Documentos referentes ao projeto de lei 20/2026, de autoria da vereadora Shirley Elaine Gonçalves, que institui o Programa Municipal de Enfrentamento e Prevenção à Violência Doméstica, Familiar, Sexual e de Gênero contra a Mulher nas escolas da Rede Municipal de Ensino e da outras providências. Parecer Jurídico 33/2026, Parecer das Comissões 38/2026, favoráveis à tramitação do projeto. Emenda Geral número 03/2026, de autoria dos vereadores Shirley Elaine Gonçalves, João Marcos Macedo Silveira, Antônio Fernando Gomes, João Lúcio de Matos, Wender José de Oliveira e Fábio Henrique Novaes Ferreira, emenda modificativa número 01 ao projeto de lei 20/2026. Parecer Jurídico 46/2026, Parecer das Comissões 51/2026, favoráveis à tramitação da Emenda Geral 3/2026. Despacho da Presidência de inclusão do projeto de lei 20/2026, bem como a Emenda Geral 3/2026, na pauta dessa sessão para deliberação plenária. Projeto de lei número 44/2026, de autoria dos vereadores José Wellington da Silva, José Segundo Faria e Shirley Elaine Gonçalves, que dá nome à Rua 1, localizado no loteamento Alto dos Nobres, bairro Nova Esperança, no município de Piuí, Minas Gerais. Projeto de lei número 45/2026, de autoria dos vereadores José Wellington da Silva, José Segundo Faria e Shirley Elaine Gonçalves,
que dá nome à Rua 4, localizado no loteamento Alto dos Nobres, no município de Piuí, Minas Gerais. Projeto de Lei 46/2026, de autoria do vereador José Wellington da Silva, que dá nome à Rua 3, localizado no Alto dos Nobres 2, bairro Nova Esperança, no município de Piuí, Minas Gerais. Projeto de Lei número 48/2026, de autoria do vereador José Wellington da Silva, que dá nome à Rua 2, localizada no loteamento Alto dos Nobres 2, bairro Nova Esperança, no município de Piuí, Minas Gerais. Parecer 55/2026, de autoria da Comissão de Finanças e Orçamento, referente à prestação de contas mensal do SAAI de Piuí, 6/2026, relativo ao mês de maio de 2026, procedimento 26/2026. Parecer 56/2026, de autoria da Comissão de Finanças e Orçamento, referente à prestação de contas mensal do município de Piuí, 6/2026, relativo ao mês de maio de 2026, procedimento 28/2026, ofício do gabinete número 228/2026, de autoria do chefe do Poder Executivo Municipal, Dr. Paulo César Vaz, em resposta ao ofício 361/2026, referente à solicitação de retificação do edital 01/2026 por cidadão, quanto ao limite máximo de idade para ingresso no concurso público da Guarda Civil Municipal, esclarecendo que o limite de 40 anos está previsto na legislação municipal e, portanto, somente poderá ser alterado mediante prévia alteração da lei, não sendo possível sua modificação por simples retificação do edital. Ofício do gabinete número 231/2026, de autoria do chefe do Poder Executivo Municipal, Dr. Paulo César Vaz, solicitando nos termos do artigo 168 do Regimento Interno, a retirada de pauta do projeto 32/2026, que autoriza a liberação de recursos financeiros destinados a repasse de auxílio econômico e da outras providências para adequação de sua redação. Ofício do gabinete número 232/2026, de autoria do chefe do Poder Executivo, Dr. Paulo César Vaz, solicitando nos termos do artigo 168 do Regimento Interno a retirada de pauta do projeto de lei 31/2026, que autoriza a liberação de recursos financeiros destinados a repasse de auxílio social e da outras providências para adequação de sua redação. Ofício do gabinete número 233/2026, de autoria do chefe do Poder Executivo Municipal, Dr. Paulo César Vaz, encaminhando o projeto de lei número 47/2026, que autoriza o Poder Executivo Municipal a realizar repasse financeiro no valor de R$50 mil, mediante celebração de termo de execução cultural, nos termos da Lei Federal número 14.903, de 24 de junho de 2024, e do Decreto Municipal número 5.877 de 2026, e da outras providências. Ofício do Gabinete número 236/2026, de autoria do chefe do Poder Executivo Municipal, Dr. Paulo César Vaz, encaminhando, sancionada e publicada, a Lei número 2.868/2026, que autoriza a liberação de recursos financeiros destinados a repasse de auxílio e da outras providências. Ofício número 36/2026, de autoria do senhor Eduardo de Assis, diretor executivo do Serviço Autônomo de Água e Esgoto, em resposta ao ofício 358/2026, que encaminhou o requerimento 79/2026, de autoria da Comissão de Serviços e Políticas Públicas Municipais, Urbanismo e Cidadania, o qual solicita informações das medidas que serão adotadas para solucionar as demandas apresentadas no relatório de vista técnica institucional à Estação de Tratamento de Esgoto referente à denúncia 34/2025, procedimento 80/2025. Correspondência eletrônica de autoria do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, PROCON, encaminhando o convite para participação no projeto PROCON Minas Integrado, que visa fortalecer a rede de proteção e defesa do consumidor nos municípios, informando sobre a reunião de apresentação e alinhamento do projeto,
a se realizar no dia 21 de agosto de 2026, às 10 horas, na sede do consórcio AMEG, em Passos, Minas Gerais. Ofício número 0408-2026, de autoria da Santa Casa de Misericórdia de Piuí, solicitando o apoio da Câmara Municipal para a destinação de recursos financeiros para aquisição de equipamentos hospitalares destinados à modernização da unidade de terapia intensiva, no valor estimado de R$ 191.582,10. Correspondência eletrônica da Associação Mineira de Municípios, referente à edição de 6 de agosto de 2026, a AMM informa com informações sobre administração tributária, educação, saneamento, capacitações, Fundeb, calendário eleitoral e mobilização municipalista, entre outros assuntos de interesse dos municípios. Correspondência eletrônica da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, por meio da Escola do Legislativo, convida a Câmara Municipal a conhecer o Parlamento Jovem de Minas e a se inscrever para participar da edição de 2027. Portaria 46, de 6 de agosto de 2026, que dispõe sobre a nomeação de gestor e fiscal do contrato vinculado ao pregão número 5/2026 e da outras providências. Portaria número 47, de 6 de agosto de 2026, que dispõe sobre a nomeação de gestor e fiscal do contrato vinculado à dispensa eletrônica número 12/2026 e da outras providências. Ofício número 387/2026, de autoria do presidente da Câmara de Piuí, vereador José Wellington da Silva, encaminhando à Procuradoria-Geral de Justiça do Estado de Minas Gerais a manifestação acerca da constitucionalidade da criação do cargo em comissão de coordenador do Departamento de Arrecadação, instituído pela Lei Complementar Municipal 84/2023, em resposta ao procedimento administrativo. Ofício número 388/2026, de autoria do presidente da Câmara Municipal de Piuí, vereador José Wellington da Silva, encaminhando ao prefeito municipal o ofício 0408/2026, de autoria da Santa Casa de Misericórdia de Piuí, referente à solicitação de apoio para a destinação de recurso financeiro destinado à aquisição de equipamentos hospitalares para a unidade de terapia intensiva. Ofício 389/2026, de autoria do presidente da Câmara Municipal de Piuí, vereador José Wellington da Silva, encaminhando ao prefeito municipal abaixo assinado contendo 120 assinaturas, apresentado durante a tribuna livre da 25ª sessão ordinária, solicitando a implantação de mão dupla no trânsito da Rua Miguel Couto, no trecho compreendido entre o SAAI e o Armazém do Toninho. Edital de convocação para a 26ª sessão ordinária. Peço ao secretário que faça chamado do vereador inscrito no pequeno expediente. Vereadora Shirley Elaine Gonçalves. Boa noite, senhores. Boa noite, presidente, os assessores da casa que nos acompanha, Major Valério e todos aqueles que nos acompanham através das redes sociais. Estou trazendo aqui a indicação de número 379, onde estou solicitando a reavaliação das condições de trabalho e do direito ao adicional de insalubridade das servidoras que exercem a função de serventes, contínuos serventes, nas lavanderias dos CMEIs e creches do nosso município. A justificativa é simples. Precisa ser reavaliada as condições de trabalho e do eventual direito ao adicional de insalubridade das servidoras que atuam nas lavanderias das creches e Centros Municipais de Educação Infantil, CMEIs. A presente indicação decorre da necessidade de analisar de forma adequada e individualizada as atividades desempenhadas diariamente por essas servidoras, considerando que fazem parte da sua rotina habitual o manuseio, a separação, a lavagem e higienização das roupas, mantas, lençóis, toalhas, moisés e demais materiais utilizados pelas crianças. Ressalta-se que no desempenho dessas atividades, as servidoras podem ter contato direto com as roupas e materiais contendo vômitos, fezes,
urina, secreções e outros resíduos provenientes das crianças, em razão de situações que fazem parte da rotina diária das unidades de educação infantil. Diante da natureza das atividades desempenhadas e da habitualidade do contato com esses materiais, entende-se necessária a realização de uma avaliação técnica das condições ambientais e dos riscos ocupacionais presentes nas lavanderias dos CMEIs, verificando-se, à luz da legislação aplicável e dos respectivos laudos técnicos, a existência ou não de condições que justifiquem o pagamento do adicional à insalubridade. A medida tem por objetivo assegurar que os direitos das servidoras sejam devidamente analisados, bem como garantir que as condições de trabalho sejam compatíveis com a natureza das atividades desempenhadas, especialmente no que se refere à proteção da saúde e à segurança dessas profissionais. A indicação de número 380, estou solicitando a avaliação da possibilidade de reposicionamento do ponto de embarque do transporte escolar para um local mais próximo possível da residência de alunos de inclusão autista, moradores da fazenda Penedos 2, região da Roseira. É importante que seja avaliada essa possibilidade de reposicionamento do ponto de embarque de transporte escolar para o mais próximo possível da residência dos alunos, moradores da fazenda Penedos 2, região da Roseira, zona rural de Piuí. Conforme relatórios médicos anexados nessa indicação, subscritos pelo médico neuropediatra, ambos os alunos possuem diagnóstico de transtorno do espectro autista, TEA, caracterizados, entre outros aspectos, por hipersensibilidade sonora, hipersensibilidade sensorial, a sons, estímulos, dificuldade de adaptação e mudanças de rotina e episódios de desregulação emocional diante de situações de maior demanda, havendo inclusive indicação médica de acompanhamento por professor de apoio na escola de forma ininterrupta. Em razão dessas particularidades, o deslocamento até um ponto de embarque mais próximo facilitaria muito a vida dessas crianças. E, ao contrário, enquanto distante da residência, tem se mostrado prejudicial ao bem-estar das crianças, que, por vezes, apresentam episódios de descontrole, comportamento agressivo durante o trajeto até o local de embarque, o que reforça a necessidade de aproximação do ponto de parada, de modo a reduzir o tempo de exposição a estímulos e situações de estresse. A medida se faz necessária para garantir o acesso adequado e seguro à educação e à observância dos princípios de inclusão e de atenção prioritária. Posso concluir essa? Necessidades especiais dessas crianças. Senhores, essas crianças caminham de cerca de mais ou menos 800 metros e em locais com aclives e declives. São crianças que, movidas em situações de estresse, elas já entram no ônibus com a desregulação emocional. Portanto, eu solicito ao prefeito que mude o ponto de embarque dessas crianças. O restante falarei no grande expediente. Obrigada. Senhor presidente, eu me inscrevi para o uso da palavra. Gostaria de cumprimentar o senhor, os demais colegas, público que nos assiste, aos servidores da casa, presentes. Gostaria só de reforçar e agradecer o senhor aqui, senhor presidente, porque a Santa Casa protocolou um ofício nesta casa, melhor dizendo, protocolizou, sobre um simpósio que vai acontecer do Centro-Oeste Sul de cardiologia, um simpósio mineiro sobre cardiologia. Dr. Elton, médico cardiologista da unidade de terapia intensiva, pediu que reforçasse esse convite, inclusive por permissão do senhor e também através de ofício encaminhado a esta casa,
Eles estarão aqui no dia 25 agora na sessão para reforçar esta questão. Esse simpósio acontecerá dia 18 e 19 de setembro e será no auditório aqui do Cicobi Credial. Eu acho que é de extrema importância. Teremos aqui nomes, né, da cardiologia brasileira e também mineira presente na nossa cidade, e isso abre porta, né, para outros eventos, né, de maior proporção que também possam vir ser sediados em Piuí. Senhor presidente, eu gostaria de comentar também, eu estive ontem ali no bairro Américo Arantes, por sinal está ficando meio até repetitivo, até confirmei aqui com o senhor, já tem algumas vezes que eu venho falando de maneira repetida sobre a necessidade da construção de um parquinho infantil ali. Inclusive, eu tenho uma indicação feita nessa legislatura, consultada nessa casa, datada de 1º de dezembro de 2025, e não a reforcei porque tomei a liberdade de conversar pessoalmente sobre o assunto com o nosso prefeito. Eu vi que foi colocado ali 2 golzinhos, um de um lado ou do outro. Inclusive, eu fui no gabinete conversar com o prefeito para que pudesse ser feito um cercamento em volta daquele campinho, para evitar que as crianças fiquem expostas na rua, né, possam ocorrer ali acidentes. Um alambrado, né, comentei até com colegas, falei com o Fabinho sobre essa possibilidade. E ontem, quando eu estive ali, encaminhei novamente a mensagem do local com as fotos para o nosso prefeito, falando com ele sobre essa necessidade do local. Inclusive, ele me deu a posição de que será estudada a implementação, a implantação desse parquinho ali, visando atender uma demanda antiga dos moradores daquele local. Eu estou falando porque eu já reforcei algumas vezes. Ontem eu fui cobrado ali sobre isso, conversei com moradores e eles me pediram que reforçasse essa questão, então por isso eu estou passando aqui que eu havia reforçado já por meio de indicação e também falado com o nosso prefeito sobre essa importante demanda ali. Senhor presidente, eu fiquei também feliz, nobres colegas vereadores, porque o Wallace, diretor do Departamento de Trânsito, comentou comigo que está na programação para que seja feita a faixa elevada em frente à Escola Cássio. Vários colegas aqui falaram sobre a questão da faixa ali em frente ao Acácio. Eu fui um dos que também fiz indicação nesse sentido e eu achei de suma importância, inclusive reforcei com ele também. Precisa ser feito algo ali no sentido da lotérica, na rua Severo Veloso, próximo ao Gilson, ao Tiago do Neo Paraguai. O movimento ali é intenso. Precisa ser feito, de repente, uma faixa elevada ali também. Mas eu fui informado por ele que a do Acácio, da Escola Acácio, que a gente já falava há muito tempo sobre ela aqui, vem sendo idealizada para que seja feita, né, por esses próximos dias, pelo próximo período aí. Então eu fico feliz porque ali foi uma demanda que a gente havia apresentado ao poder público. Senhor presidente, no mais eu agradeço e vou fazer igual a Shirley, vou continuar no grande expediente. Vereador João Lúcio de Matos. Senhor presidente, boa noite aos caros colegas, né? Primeiramente, agradecer a Deus, né, pela oportunidade de estar aqui, né? Mais uma vez, recebi a notícia triste aqui do Segundinho, né, que infelizmente o nosso amigo Mauro, né, o Maurinho, caminhoneiro antigo, né? Até que levei ele para Santa Casa essa semana, tinha que fazer uma cirurgia, mas infelizmente veio a falecer, né? Então, umas condolências aí a toda a família do senhor Maurinho, né? A dona Cida, a esposa dele, que Deus possa confortar ali a família de todos os familiares ali do senhor Maurinho, amigo, né, irmão de igreja, né, muitos anos. Então quero aí, né, pedir a Deus que conforte o coração dessa família. Nós temos perdido muitas pessoas, né, durante esses dias, né? Quantas pessoas têm nos deixado aí. Senhor presidente, quero também aqui, né, em nome do nosso doutor Joselito e a doutora Lorena, dar os parabéns para vocês, né? Hoje é dia do advogado. A todos os advogados, né, da nossa cidade aí, né, que têm feito um trabalho excelente, né? A vocês, a Lorena e o Joselito, têm sempre nos atendido aí com precisão, né, com carinho, com
seriedade e responsabilidade no seu trabalho. Senhor presidente, eu fiz uma indicação hoje, gostaria até que o Elias pudesse estar mostrando a foto. Até comentei com o Fernando hoje à tarde também, senhor presidente. E colocaram alguns bancos ali na parte de baixo do parquinho, em frente ali, né? A clínica São Rafael. O pessoal do consórcio tem atendido muitos pacientes ali nessa área, e tem muitas pessoas, às vezes, ficam sentadas ali no passeio próximo. E a gente só vê um banco ali, né? Então hoje eu recebi um pedido aí de um vizinho lá do morador, que fosse colocado alguns bancos para estar atendendo essas pessoas que vêm, né? Fazer consultas aqui no nosso município, de outros municípios, também as pessoas da nossa cidade, senhor presidente. Isso é muito importante. E também, senhor presidente, fiz uma indicação também para que seja colocado, né, um PEV para recolher, né? Recolher recicláveis lá no PSF, né, próximo ao PSF Maria Rezende, o pessoal ali do prédio ali em frente, tem sempre nos cobrado, né, que fica muito papelão, né, plástico jogado próximo ao prédio, e se pediu que colocasse ali para estar atendendo aqui as famílias aí dos moradores daquele prédio, né, e com certeza vai ser de grande valia e importância de estar reciclando, né, isso é muito importante. Senhor presidente, por hoje é só, e agradeço pela oportunidade. Peço ao secretário que faça chamada dos vereadores inscritos no grande expediente. Vereadora Shirley Elaine Gonçalves. Senhores, dando continuidade à minha fala, através da indicação 381, estou solicitando que seja realizado serviços de recuperação da massa asfáltica e revitalização dos cantos da rua José Santinho, no bairro Novo Tempo. Ocorre, senhores, especialmente nestes trechos, a pavimentação asfáltica da rua José Santinho, no bairro Novo Tempo, especialmente nos trechos ao meio-fio e nos cantos da via, apresentam desgaste e deteriorização. A indicação decorre de reclamações encaminhadas a essa vereadora por moradores da localidade que relatam as condições inadequadas de determinados pontos de via, especialmente junto às extremidades e aos meio-fios, onde há um desgaste da massa asfáltica, irregularidades e trechos deteriorados, conforme pode se ver aí no vídeo. A situação, além de comprometer a conservação da via pública, pode ocasionar agravamento dos danos existentes, dificultando a adequação da circulação de veículos e podendo ainda contribuir para o surgimento de novos pontos de deterioração. Como vocês podem ver, ali, naquele ponto, o dono da casa ele até passou um pouco de asfalto, porque a água empoça nesses buracos e não sai, acaba indo para dentro da casa. Então, para que ele pudesse guardar o veículo dele sem tanto barro, ele fez isso, mas depois o pessoal do SAI teve lá, mexeu e arrancou um pouco. E a situação é aquela. Então, pedir aí para que seja feito, olha aí, a água vai ter lá na frente e não sai, ela não tem escoamento. Então, que seja feito o recapeamento, principalmente próximo aos meios-fios. A indicação 382, estou solicitando a revisão da localização do redutor de velocidade e adequação da sinalização da rua Uberlândia. Conforme verificado, no local, o redutor de velocidade encontra-se sobre a ponte, sendo que a placa de advertência está posicionada muito próximo ao dispositivo, não proporcionando aos motoristas uma distância adequada para a sua visualização e consequente redução de velocidade. Ali é um local que já teve vários acidentes. Então, ali estou solicitando que seja estudado outro ponto para ser colocado o redutor de velocidade, ou seja, não muito próximo à ponte, e a sinalização ela tem que vir antes do redutor de velocidade. Ali, como nós estamos vendo, está em cima dela. E detalhe, ela foi pintada essa semana, porque não estava nem pintada. Então, imagina ali a dificuldade que são para os motoristas dos ônibus escolares têm reclamado, motoristas de moto. Não, mas ali a questão poderia ser colocada até mais alta,
mais para cá, mas não próximo à ponte. Inclusive, pela legislação, próximo assim a esse local, é errado. Portanto, essa medida se faz necessária visando proporcionar maior segurança aos motoristas, pedestres e demais usuários da via, sobretudo considerando o relato de acidente ocorrido recentemente nesse local. O que eles querem? Reposiciona o redutor de velocidade um pouco mais afastado da ponte, para não cair direto nela. Porque ali o que acontece? A placa está em cima dele, não está avisando antes. A pessoa vem, ela pega o embalo ali, é perigoso ela cair lá na ponte, naquelas beiradas. Então, é algo que está errado e precisa ser revisto. Dá uma parte, vereador, por favor. Claro. Bom, ali, Shirley, quando você desce ao contrário ali das casinhas populares para cá, ali já tem umas placas de 40 por hora. Nos postes já tem marcado. Tá vendo? Aqueles do lado esquerdo, quem está descendo já tem umas placas, né? Quem está descendo vê a placa, 40 km por hora. Pois e de cá também já tem no próprio chão já tem uma sinalização 40 km por hora. Infelizmente, senhor presidente, o que vai acontecer? Vai mudar ele de qualquer maneira, se chega a mudar ele. O nosso problema do trânsito nosso aqui ele é crônico. Infelizmente é crônico. Então, tudo que tanta gente faz pelo trânsito, realmente até aconteceu um acidente agora há pouco tempo, Chico. Pouco tempo, com quebra-mola mesmo. Assim, uma moça caiu lá com a moto, né? Quebrou o cravio, quebrou a perna. Sim. Mas a coisa principal que nós temos em Piuí que mudar é a educação do trânsito. Sim, mas neste caso, pelo menos a sinalização um pouco antes do redutor de velocidade. Eu acho que coloca umas placas maiores, né? Antes lá em cima descer, eu acho que concordo de sinalizar, mas... E os motoqueiros também tá difícil, pode ver o Zé Weto, motoqueiro, infelizmente, eles não respeitam quebra-mola, não respeitam nada. Mas eu acho interessante, quando mais sinalizar, porque é bem escuro também à noite. Perigoso. Exatamente, é onde mais está ocorrendo acidentes. E não são acidentes leves, não, são acidentes graves, com fratura e tudo. É necessário, se for manter o redutor de velocidade naquele local, mas então tem que ter placa a pelo menos uns 20 metros, 30 metros antes dele, maior, tanto em cima quanto embaixo. Obrigada. Não é? Senhor presidente, só para dar continuidade aqui, vou ser bem breve, eu estive reunido com o Humberto, diretor do IFMG, e eu estive falando com ele sobre a importância de nós unirmos forças para que o mais rapidamente possível nós tenhamos a implementação do curso superior de enfermagem aqui em Piuí. Eu sei que o campus está caminhando para isso, porém a gente sabe que existe uma movimentação que exige a participação do governo para a disponibilização desses cursos aqui no nosso campus. E a gente sabe que o eixo de saúde aqui na nossa cidade ele está numa crescente gigantesca. Nós temos hoje curso técnico em enfermagem no Horta, no Mackenzie. Temos curso hoje técnico em enfermagem subsequente que está para ser iniciado no próprio IFMG e eu acredito que está na hora de trabalhar pela implementação de um superior de enfermagem aqui na nossa cidade, que seria de extrema importância. Gostaria também, senhor presidente, de solicitar aqui um ofício encaminhado ao nosso diretor de trânsito sobre a possibilidade de um estacionamento de idosos e pessoas com deficiência em frente a Amparo. Nós estamos ali com um problema, inclusive é bom, é crescimento para a cidade, mas eu estive ali com o Fabinho, a academia foi recentemente inaugurada ali, a gente tem ali um acúmulo de carros, principalmente em frente ali à instituição. Seria interessante ali essas vagas para que os pacientes, os assistidos da instituição pudessem embarcar e desembarcar com segurança e tranquilidade ali para iniciar os seus tratamentos. Gostaria também, senhor presidente, de falar sobre a questão, recebi também de um pedido de um cidadão, sobre a limpeza de bueiros localizados ali em torno da Avenida Dario de Melo. A gente já vem falando sobre a questão de ter um cronograma na cidade da limpeza desses bueiros. Lá o que acontece é que parece que eles estão bem sujos e entupidos. Eu estive acompanhando hoje, e gostaria de mencionar aqui na casa, o nosso colega Wellington, que trabalha no caminhão do lixo. Ele publicou uma foto
falando sobre os descartes de agulhas, pérfuro-cortantes que estão continuando a acontecer da mesma forma na nossa cidade. Certa vez o vereador Lúcio levantou essa questão aqui, inclusive houve apoio dos veículos de comunicação da nossa cidade, só que a gente sabe que esses descartes continuam acontecendo. Salvo engano, num dia atrás aí ele estava publicando a foto também de um material cortante. É um acúmulo de seringas e agulhas que expõe o profissional realmente ao risco de acidente de trabalho e, inclusive, a problemas relacionados com a saúde. Eu gostaria, na verdade, de propor para o município que ele possa estudar através do Serviço de Segurança do Trabalho. Hoje temos uma empresa que está tomando conta dessa parte, né? Inclusive, recentemente estive conversando com o RH, que parece que a empresa, senhor presidente, você só pode entregar o atestado num dia da semana e 1 hora por dia. O que eu acho que isso é um absurdo. Mas estive externando isso para o RH, porque isso precisa ser revisto. Tem que ser uma coisa mais facilitadora para o colaborador. Como que o colaborador ele vai ter que sair naquele dia específico, dentro daquele curto intervalo, para poder levar lá, e tem que ser o próprio colaborador, não pode ser terceiros para estar entregando. Só que eu acho que tem que haver um trabalho da Ergosec no sentido de conscientização, orientação, né, e trabalhar junto com o município para que o município possa desenvolver uma política efetiva de conscientização e de identificação de onde está vindo esses descartes. Tem como mapear isso, tem como saber de onde estão vindo esses descartes. E à medida que fizer essa fiscalização, tentar corrigir esses erros de procedimento. Eu acredito que hoje, né, poderiam fazer aí um trabalho orientativo do descarte correto, inclusive informando aonde a pessoa pode descartar, desculpe. Porque hoje a gente tem o costume, quando é um pérfuro cortante, pessoas acabam descartando dentro de uma garrafa PET, quando é vidro, alguma coisa assim, mas o recomendado é levar na unidade de saúde. Todas as unidades básicas de saúde do município têm a caixinha de pérfuro cortante justamente para esse tipo de descarte de seringas e agulhas que podem trazer algum transtorno aí a as pessoas, né? E também aos colaboradores, reforçando, e eu estou vendo eles na rua com o uso do EPI. Eu ando muito e eu estou vendo que os garis estão utilizando, sim, luvas e demais equipamentos de proteção. Pelo menos os que eu vi estavam, né? E eu acho a necessidade de continuar reforçando esta cobrança. Eu gostaria também, senhor presidente, de falar sobre a indicação que fizemos hoje, no seguinte sentido, para que o município possa trabalhar na possibilidade de um estudo visando a contratação de um médico oncologista que possa atuar na nossa cidade. E também, de preferência, que tenha especialidade como paliativista. Nós estamos vendo o aumento considerável do número de pessoas com câncer na nossa cidade, e eu acredito que desenvolver políticas públicas voltadas para a questão oncológica é extremamente importante. A gente sabe que hoje Passos faz um trabalho de ponta. Não é tirar o paciente de Passos, mas é continuar dando um suporte para ele aqui na nossa cidade, né? Acompanhar esse paciente aqui, fazer com que a biópsia e outros procedimentos iniciais sejam realizados de maneira mais rápida. A pessoa descobre ou suspeita de um câncer, ela leva um certo tempo para que a biópsia fique pronta, para que ela seja encaminhada para o hospital de referência, e isso precisa ser abreviado. Quanto mais tempo, menor tempo, a pessoa iniciar o tratamento, maior é o resultado que ela pode se obter, ou melhor é o resultado que ela pode se obter diante desse tratamento que foi iniciado. Se o senhor quiser estar na liberdade também de comentar algo, senhor presidente, o senhor foi um dos autores também? Sim, João Marcos. Eu assinei com você essa indicação, porque eu acho que é muito importante a gente ter um oncologista aqui na nossa cidade, né, que evita o deslocamento, né, de vários pacientes para a cidade de Passo. Eu até estive conversando com a Rosângela esse tempo atrás aí a respeito disso, né? Mas o difícil é encontrar o profissional, né, que assume, né, no caso,
esse cargo aqui, né, no caso de oncologista. Mas, né, fizemos indicação, vamos torcer para que dê certo, que encontre esse profissional, né, para que possa facilitar para esses pacientes aí, que nesse deslocamento até a cidade de Passos. Senhor presidente, e só para finalizar, o Lúcio trabalha na área de saúde, ele sabe o que eu vou falar. Hoje nós temos um alto número de pacientes acamados no nosso município. O município está para implementar um programa aqui por nome PAD, que é um programa de atendimento domiciliar, que vai contemplar pessoas idosas em situação de atendimento domiciliar. É como se fosse o programa que havíamos sugerido aqui por indicação governamental por nome SAD. Só que eu gostaria que dentro desse contexto fosse observado a questão daqueles pacientes paliativos, aqueles pacientes acamados, que precisam de um suporte domiciliar. Eu conheço pessoas que saem do hospital e vão para casa e eles ficam meio desnorteados como continuar a assistência daquele familiar. Pessoa talvez chega ali, o paciente está com uso de sonda, naquele primeiro momento ele encontra uma certa dificuldade, até ele procurar o postinho, até ele procurar o especialista, ele tem uma certa dificuldade para poder instalar uma dieta, para poder iniciar os cuidados, e o número de pacientes em cuidados paliativos, em acamados, está aumentando significativamente na nossa cidade. Precisa de um suporte nesse sentido, de uma equipe que possa realizar esse atendimento. Um dia esteve aqui um senhor, inclusive ele fez uma citação, hoje existe um programa governamental para custear cuidadores para famílias de baixa renda. É um programa governamental. Então essas medidas sociais, elas têm que ser implementadas visando dar maior conforto e segurança para essas pessoas. E eu comunico aqui também que eu estive com o Gustavo, diretor da Santa Casa, a emenda impositiva que eu havia destinado no ano anterior, ela está em processo para aquisição dos uniformes dos funcionários da UTI e também aquisição de um videolaringo. O videolaringo é um aparelho que hoje a Santa Casa não tem, o custo dele está avaliado em torno de 10, 11 mil reais, ele facilita a visualização da traqueia no procedimento de intubação. É um aparelho moderno, é um aparelho que salva vidas, porque ele vai dar uma dinâmica melhor para o profissional de realizar aquele procedimento. No mais é só, senhor presidente. Passaremos à ordem do dia. Segunda discussão e votação do projeto de lei número 34/2026, de autoria do vereador João Marcos Macedo Silveira, que institui o Programa Municipal de Incentivo à Leitura do município de Piuí e dá outras providências. Coloque em segunda discussão o projeto de lei número 34/2026. Coloco em única votação. Coloco em segunda votação o projeto de lei número 34/2026. Aprovado por 8 votos. Primeira discussão e votação do projeto de lei complementar número 8/2026, de autoria do chefe do Poder Executivo Municipal, que altera os dispositivos da lei complementar número 1003, de 1989, Código Tributário Municipal e da outras providências. Coloque em primeira discussão o projeto de lei complementar número 8/2026. Coloque em primeira votação o projeto de lei projeto da lei complementar número 8/2026.
Aprovado por 9 votos. Única discussão do requerimento número 86, 2026, de autoria dos vereadores Fábio Henrique Novaes Ferreira, Gilvan Antônio da Silva, João Márcio Matheus Silveira e José Segundo Faria, os quais requerem a deliberação em única discussão e votação do projeto de lei número 30, 2026, de autoria do chefe do Poder Executivo Municipal, que autoriza a liberação de recursos financeiros destinados a repasse de subvenção social e da outras providências. Coloque em única discussão o requerimento número 86, 2026. Coloque em única votação o requerimento número 86, 2026. Aprovado por 8 votos. Única discussão primeira e única discussão e votação do projeto de lei número 30 de 2026, de autoria do chefe do Poder Executivo Municipal, que autoriza a liberação de recursos financeiros destinados a repasse de subvenção social e da outras providências. Coloco em primeira discussão o projeto de lei número 30 de 2026. Coloco em primeira votação o projeto de lei número 30 de 2026. Única votação. Aprovado por 8 votos. Única discussão e votação de emenda geral número 3 de 2026, da emenda modificativa número 1 do projeto de lei número 20 de 2026, de autoria dos vereadores João Márcio Macedo Silveira, Shirley Elane Gonçalves, Antônio Fernando Gomes, Fábio Henrique Novaes Ferreira, João Lúcio Matos e Wender José de Oliveira. Coloque a única discussão e emenda geral número 3 de 2026. Coloque a única votação a emenda geral número 3 de 2026. Aprovado por 8 votos. Primeira discussão e votação do projeto de lei número 20 de 2026, de autoria da vereadora Shirley Elane Gonçalves, que institui o Programa Municipal de Enfrentamento à Prevenção à Violência Doméstica, Familiar, Sexual e de Gênero contra a Mulher, nas escolas da rede municipal e de ensino e da outras providências. Coloque em primeira discussão o projeto de lei número 20 de 2026. Senhores, este projeto, ele originou num evento que participamos, tanto eu quanto a procuradora adjunta, doutora Lorena, em Belo Horizonte, no Teatro da Assembleia, onde foi discutido vários temas e foi proposto lá que as câmaras municipais apresentassem esse projeto, de forma que ele pode ser trabalhado nos temas transversais, ou seja, em português, em várias outras disciplinas, e o objetivo é começar a incutir nessas nossas crianças a gravidade do que é a violência doméstica. Muitos vão crescendo vendo as coisas acontecendo nas suas casas e se torna comum para eles. Eles levam isso para a escola. Levam com tratamento com a coleguinha, levam com tratamento com outras pessoas. Então, é muito importante apresentar isso nas escolas. E eu gostaria muito que ele fosse aprovado agora, tendo em vista que estamos no Agosto Lilás, seria um projeto para já iniciarmos, talvez até comemorando um avanço no sentido da proteção, da prevenção à violência doméstica. Conscientizar crianças para que no futuro essas crianças seja um fator, um divisor de águas
já com toda essa consciência desenvolvida e sendo homens que veem a violência doméstica como de fato ela é. Hoje nós temos vários tipos de violência doméstica. Inclusive, no dia 27 de agosto, teremos um seminário aqui na Câmara. Aproveitando, convido os senhores. Teremos 3 palestras importantíssimas. Uma com a doutora Ana Luísa, que vai estar falando sobre as alterações das leis, os mecanismos de proteção da mulher e o como ela fazer, onde ela buscar. Outra também com a Liege Guimarães, que vai falar sobre a voz que não se calou. E estamos no aguardo do Comando de Minas Gerais, com o título da palestra que eles irão ministrar também. Virá uma policial para estar falando também sobre os mecanismos novos, como que a mulher deve fazer. Inclusive, há um gesto já nacional, está sendo até inclusive mundial, que quando a mulher estiver passando por violência e ela estiver saindo na rua com o agressor ao seu lado, e que a gente vê que muitas das vezes ele já segura no pescoço, ela faz esse gesto com a mão. Né? No caso, ela vai estar para baixo, faz assim com a mão. E esse gesto já está sendo entendido por muitas pessoas que, quando vê, vai atrás e consegue tirar aquela mulher da eminência de mais violência. Eu agradeço aos senhores pela compreensão e espero que seja aprovado. Coloca em primeira votação o projeto de lei número 20, 2026. Duas votações. Aprovado por 8 votos. Peço ao secretário que faça o chamado de cidadãos inscritos para fazer uso da palavra. Não há inscritos, senhor presidente. Peço ao secretário que faça o chamado dos vereadores inscritos para explicação pessoal. Não há inscritos. Não havendo mais nada a tratar, declaro encerrada a sessão. Boa noite.